Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa EBD, cujo título da nossa revista tem sido esse que está na projeção, Oração. E hoje nós vamos dar prosseguimento fazendo estudo da lição número 7, que eu apresento já já, mas antes, como de costume, vamos estar orando ao nosso Deus. Oremos. Deus eterno, Pai amoroso, nós queremos clamar a Ti, neste instante, a sua orientação sobre nossas vidas para o estudo da sua palavra nesta manhã. Esteja comigo, esteja com todos os alunos, que nós possamos ter um momento agradável de entendimento da sua palavra nesta manhã. Clamamos ainda pelas outras salas, outras pessoas que estão reunidas no seu nome nesse instante também, estudando a sua palavra. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Dentro do tema da nossa revista, que é oração, que os irmãos têm acompanhado nas primeiras 5 lições, hoje na lição número 6 a gente traz o tema A Oração de Davi. Orar é se transformar. Alvos dessa lição. O aluno será capaz de saber, no sentido de entender que um coração transformado é a maior prova de que temos uma verdadeira vida de oração diante de Deus. Saber no sentido de compreender que precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. E saber ainda no sentido de compreender que ao orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. E fazer, no sentido de orar, com coração para mudar. Os textos bíblicos que usamos de base para a lição do número 6 do dia de hoje estão em 2 Samuel capítulo 22, Lamentações capítulo 3, Lucas capítulo 17, Salmo capítulo 18, onde o texto áureo é o 2 Samuel 22, 20, que está aqui na projeção e eu leio para os irmãos. E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Introdução. A lição de hoje, como nós já falamos no título, tem como tema central a oração de transformação. Um coração transformado é a maior prova de que temos uma verdadeira vida de oração diante de nosso Deus. Para esse tema, nós vamos discutir um pouquinho e recordar a história de um dos grandes heróis da fé, o grande rei Davi. Longe, muito longe de ter sido um homem perfeito, não foi mesmo, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Os irmãos sabem bastante bem, conhecem bastante a vida de Davi, realizou grandes prodígios, passou de um obscuro, pequeno pastor, um pastor mirim, para ser considerado o maior rei da história de Israel. Os irmãos devem lembrar algumas passagens da vida dele, quando Deus, insatisfeito com o rei Saul, mandou Samuel buscar entre os filhos a casa de Jessé, que fosse um daqueles filhos que seria ungido como próximo rei, E lá foi Samuel procurar entre os filhos de Jessé e tinha bons filhos, entre aspas, no sentido de serem guerreiros, fortes. E Samuel não encontrou nenhum entre eles que pudesse preencher aquilo que Deus tinha designado a ele separar para ser ungido. Mas restava um, que era um pequenininho, que estava lá no campo, apacentando as ovelhas. E daí ele veio, e quando veio foi esse ungido. Não ficou muito claro se os irmãos que presenciaram a unção de Davi estavam entendendo que ali estava sendo ungido um novo rei ou talvez um novo profeta. Mas seja como for, ali começa a história de Davi. E Davi, os irmãos muito bem sabem, de toda a história, se tornou aquele rei que é considerado o maior rei de Israel, como já tinha dito para vocês. Mas teve lá seus percalços, seus problemas com adultério, assassinato do marido desta com quem ele cometeu adultério. Tive muitos problemas com os vários filhos que ele teve, assassinato, estupro e tantas coisas mais, Mas ainda assim, foi um grande homem de Deus, com muita fé. Sempre teve grande intimidade com o Senhor.
ao ponto de a gente poder usar ele como exemplo para a aula de hoje, como da oração de transformação. No final da vida, Davi, eu escrevi ali, né, faz vamos dizer assim, um balanço da sua vida, né, e descreve lá no capítulo 22 de 2 Samuel, tudo que tem a respeito da sua vida em termos do relacionamento com Deus. É o mesmo texto do livro de Salmos, no capítulo 18. Eu acho que seria bem interessante para a gente ler, ou um ou outro, pelo menos, né? Eu vou fazer uso, durante a apresentação da aula, de alguns trechos desse capítulo 22 de 2 Samuel. Não vou ler inteiro, né? Porque senão fica um pouco extenso, mas fica a sugestão para o irmão. Se o irmão ainda não leu, leia esse capítulo 22 ou mesmo o Salmo 18, que também, como eu disse, é o mesmo texto. Mas seja como for, a pergunta que faço agora é o seguinte: tendo lido esse texto, o que a gente pode dizer a respeito de o que Davi nos ensina a respeito de oração? É essa pergunta que eu destaco ali. Mas o que Davi nos ensina a respeito de oração? Vamos procurar e vamos ver o que ele está ensinando para nós. Primeira lição que Davi nos deixa: precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Texto básico, capítulo 22 de 2 Samuel, os versos de 1 a 7, que estão na projeção, eu leio para os irmãos. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do meu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu coloco ali uma discussão a respeito da preposição com, que é o que faz a diferença aqui nesse primeiro ponto da lição de Davi para nossas vidas, né? Precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. O que significa esse com? Alguns desses significados estão aqui colocados. Acompanhado por, em companhia de. Por exemplo, andar com amigos, estar junto. Sentido de relacionado com. Exemplo, amável com os outros. Diz respeito ao relacionamento. Também de modo simultâneo. Exemplo, Iracema cantava com o sabiá, ou seja, compartilhava, né? Junto de, que está ao lado de. Exemplo, Avenida Ipiranga com a São João. Virou até música isso, né? Da música popular brasileira. Mas para quem não conhece, né? Avenida Ipiranga e São João fica lá na cidade de São Paulo. Mas a gente pode transformar aqui para dar o mesmo sentido, né? Isso aqui é a Avenida São Carlos com a 13 de Maio. Para falar da rua onde nós estamos, né? Da nossa igreja, né? Pois bem, junto de, ao lado, simultâneo, amável com, ou seja, relacionado, acompanhando. Davi mostra para nós, nesses primeiros versículos, né? Ele dá testemunha, ele apresenta que a sua vida está mergulhada com Deus. Fica claro, por exemplo, nos dizeres dele, que Deus é a razão da sua vida. Quando ele fala que Deus ali, é a rocha, fortaleza, libertador, escudo, torre, tudo que o Davi foi capaz de perceber a respeito de Deus, ele coloca em suas orações. Ou seja, ao longo da vida dele, ele vai incorporando nas suas orações tudo aquilo que ele identifica em Deus na sua vida. Por isso que ele faz a sua oração e coloca Deus com ele ao lado. Não simplesmente um clamor a um Deus distante dele, mas que está ao lado dele,
com respeito, evidentemente, né? Não colocando no mesmo nível dele, de modo nenhum, não foi isso que Davi fez, né? Sempre respeitando a supremacia de Deus na vida dele, mas como se fosse seu companheiro, estivesse junto com ele. Davi nos ensina que nós devemos reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida e incorporar naquele momento difícil da nossa oração, né? Porque nossas orações realmente são petições, mas as nossas orações devem ser também de louvor ao nosso Deus, exaltação ao nosso Deus. Podemos falar para o nosso Deus que Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza, libertador, escudo, torre, é a nossa força para enfrentar o nosso dia a dia. Aí, coloquei ali vamos refletir, né? Pense nisso. Qualquer coisa que sabemos a respeito de Deus que não é incorporada à nossa vida de oração, se torna algo mal ou a ser perdido. O nome de Deus sem oração é blasfêmia. A verdade sobre Deus sem oração é soberba. Verdade? Mentira? Mais ou menos. O nome de Deus sem oração é blasfêmia. A verdade sobre Deus sem oração é soberba. Vamos ver o exemplo? O diabo é o protótipo daquele que sabe tudo a respeito de Deus, mas não quer nada com Deus. Absolutamente nada com Deus. Conheço alguns, eu não sei se eu posso chamar de seminário, não são seminários, mas algumas faculdades de teologia, os irmãos também devem conhecer, algumas grandes, inclusive, muito importantes, que são centros de grandes estudos de Deus, teologia. Com profundidade conhece a palavra de Deus e conhece tudo aquilo que Deus fez e faz na vida das pessoas. Mas são ateus. Não reconhece sequer a existência de Deus. Eu ia dizer, não reconhece a soberania, mas nem a existência de Deus é reconhecida. E são profundos conhecedores de Deus. Não na intimidade, é verdade, né? Mas teóricos. Só na teoria. Não tem ação nenhuma, não tem intimidade nenhuma com Deus. Bom, não sei se você possa achar melhor ou pior, né? O diabo também não rende graças ao Senhor de jeito nenhum, mas pelo menos ele tem entendimento da existência dele, né? Com certeza. Lição de número 2, que Davi nos deixou. Ao orar, precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Está no texto de 2 Samuel 22, do 8 a 22. No entanto, esse texto é um pouco grande, um pouco extenso, eu fiz uma síntese num pequeno trecho, tá bom? E vou ler para os irmãos. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento de suas narinas. Desde o alto enviou, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Nesse ponto 2, no trecho que nós acabamos de ler, ali de 2 Samuel, como eu já falei, não lemos o trecho inteirinho, apenas uma pequena seção dele, mas a gente pode observar que Davi, de maneira poética, é verdade, poética, mas ele apresenta a história do povo de Deus. Ou seja, ele mostra como Deus agiu no passado com o povo de Deus, as maravilhas que Deus tinha feito. Não é de maneira nenhuma, não entenda assim, um apelo para que a gente viva do passado.
como se nós não tivéssemos nenhuma opção ou negássemos viver no presente e olhar para o futuro. Não é isso. É olhar para o passado e reconhecer as maravilhas que Deus fez com o seu povo e saber que esse Deus que fez no passado é o mesmo que age hoje. E que, portanto, também pode estar agindo na nossa vida do mesmo modo que agiu lá no passado. É entendermos aquilo que foi do passado da ação divina para os dias de hoje. Como, por exemplo, Deus não é, Davi deixa bem claro isso, né? Deus não é um mero observador da história. Não foi lá no passado, não é no dia de hoje. Ele pode agir junto com você na sua história, desde que você assim permite. Deus está agindo na história. Deus está redimindo homens e mulheres lá no passado e nos dias de hoje. E Deus está contando com Davi. Tanto é que lá no último versículo nós lemos, por isso deu-lhe ampla liberdade. Interessante, né? Deus está contando com Davi. Deus está precisando de Davi, não é isso? Não. Deus não precisa de Davi. Deus não precisa hoje do Alfredo. Deus não precisa de você ou de qualquer outro. Deus dá o privilégio a nós de fazermos parte dessa história de transformação desse mundo como seus servos. É um privilégio, antes de mais nada, poder ser chamado por Deus para agirmos na nossa história, na história do tempo presente, como Deus fez lá com seu servo Davi no passado e faz com muitos nos dias de hoje. E a gente tem que lembrar um pouco, recordar. Recordar é viver. Como Deus agiu na história da sua vida. Dá para você parar um pouquinho e refletir e pensar? Da onde você veio, o que Deus fez por você, o que Deus fez com a sua família, com seus antepassados, com seu pai, com a sua mãe, talvez com seu avô, com a sua avó. O que Deus já fez na sua história. Talvez não seja suficiente para você parar e refletir e falar assim, graças a Deus, como Deus tem me abençoado. Como Deus tem agido com misericórdia na minha vida. E pararmos e não vivermos do passado, contando apenas e tão somente bênçãos do passado, mas reconhecer que Deus já agiu na nossa vida. E pararmos um pouquinho e falarmos, como eu e você, né? Eu escrevi aqui, como você irá permitir agora que Deus venha agir na história da sua vida. Não lá no passado apenas. Reconhecer o passado, mas permitir que Deus esteja agindo na sua vida nos dias de hoje e no futuro também. Lição de número 3 de Davi. Precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Segundo Samuel 22, versos de 29 a 46, e eu leio aqui na projeção, ok? Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz-Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Nesse ponto 3, precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Davi fala de maneira, de novo, poética, dizendo que Deus o preparou para a batalha e que ele se apresentava disposto a realizar a obra de Deus. Mas é um pouco, talvez, estranho a princípio, Mas como? Fazendo guerra? Os irmãos sabem muito bem que Davi foi um grande guerreiro, inclusive, em alguns momentos, ele, mesmo sendo rei, se pôs na batalha, ao ponto de clamar para ele, não, senhor, fique,
porque se ele morresse na batalha, seria um problema muito sério para todo o povo, para todo o reino. Mas ele fez muitas guerras. E ele chega para Deus e fala, Davi se apresenta disposto a realizar a obra de Deus, fazendo guerra. Ora, o que aprendemos de Davi é que a luta pelo reino de Deus não se dá à margem das condições históricas, sociais e culturais do tempo presente onde você está vivendo. Ou seja, você sendo servo de Deus e você está vivendo no período da Segunda Guerra Mundial, você está vivendo no século XXI, você está vivendo no período da Reforma, século XVI, você está vivendo lá no tempo das perseguições, primeiro século? Em que período você viveu? Seja como for, sendo um servo disposto a realizar a obra de Deus, você não é tirado do tempo presente em que você está vivendo. Então as dificuldades do presente século, da onde você está, vão te acompanhar. Coloca até alguma frase, os servos do Senhor sempre terão que lutar com as dificuldades do seu tempo. Ninguém que tenha decidido viver uma vida santa e dedicada para Deus encontrou circunstâncias favoráveis. Dificuldades há. O próprio Senhor Jesus disse a todos nós, no mundo tereis aflições. São as aflições em termos do próprio reino, como servo do Senhor, mas as aflições do século que nós vivemos, do período que nós vivemos. E nós temos vários exemplos para mostrar para vocês, e você também conhece vários desses. Vamos citar alguns. Como eu disse, cada época possui suas próprias dificuldades. E eu relacionei o nome de alguns servos do Senhor aqui para apresentar as dificuldades. Servos do Senhor que são personagens bíblicos. Não estou querendo dizer que as dificuldades aconteceram apenas no período bíblico, de maneira nenhuma, né? Mas eu coloquei aqui, por exemplo, Jesus. Nasceu debaixo de 3 condições: poder romano, cultura grega e o pecado humano. Noé. Veja Noé. O Senhor lhe avisou que a terra seria inundada por causa da pecaminosidade humana. Que período terrível em que viveu Noé, ao ponto de Deus falar que ia exterminar toda a raça humana. E assim o fez com o dilúvio. E José? Será que teve dificuldade na vida? Quase nenhuma, né? Ele só foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. O que é isso? Quase nada, né? Moisés. O escritor de Hebreus destaca que pela fé ele teve coragem e disposição para abdicar dos tesouros do Egito. Olha, ele foi criado como filho da filha do faraó. Pouca coisa? Não, o maior império daquele período, o Egito. Ele poderia ficar tranquilo dentro do palácio. Ele recusou os prazeres transitórios do pecado para ser maltratado junto com o povo de Deus. Abriu mão de conforto, paz, sossego para viver em guerra, disputas, brigas, ansiedade, guiando um povo que os irmãos bem sabem, muito trabalho deu para ele, né? E Raabe, uma meretriz cananita que vivia em Jericó. Os irmãos sabem da história dela, né? Pela fé, Raabe não pereceu juntamente com seu povo, pois demonstrou lealdade ao seu Senhor. É verdade, contém algumas histórias bíblicas, mas como falei agora há pouco, tivesse você vivido no primeiro século, antes que tivesse sido o cristianismo aceito como religião oficial, teria sido perseguido, quem sabe movido numa arena, não é? Ou vivêssemos nós no período da Idade Média, onde havia perseguição daqueles que eram contra a igreja vigente, as santas indulgências, e se você falasse qualquer coisa contra a igreja, você acabaria morto numa fogueira? Como seria, por exemplo, no período de Lutero, que muitos morreram também? Ou quem sabe no período da Segunda Guerra Mundial? Ou quem sabe nos dias de hoje? Quais são as dificuldades que enfrentamos nos dias de hoje? Nós enfrentamos grandes dificuldades, e não estou falando apenas tão somente do presente momento dessa pandemia, mas o irmão sabe muito bem que nós enfrentamos dificuldades de corrupção no nosso país constantemente.
Nós enfrentamos problemas seríssimos ainda de fome no nosso planeta. Nós enfrentamos problemas seríssimos de esfriamento da fé. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Ou seja, vivemos também momentos de dificuldades, não parecidas com aquela que muitos dos nossos irmãos enfrentaram, mas nós vivemos também momentos de dificuldade. Precisamos estar dispostos a lutar pela obra de Deus, independente das dificuldades que enfrentamos no período em que nós vivemos. Lição de número 4 de Davi. Precisamos orar com coragem para mudar. 2 Samuel 22, versos de 47 a 50, que eu leio para os irmãos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome. Precisamos orar com coragem para mudar. Davi é um homem que se entregou nas mãos de Deus. Davi se fez amigo de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas isso foram etapas de transformação na vida de Davi. Davi era um menino quando Deus o chamou. Desse menino, Deus fez um pastor de ovelhas. De um pastor de ovelhas, Deus fez um general. De um general, Deus fez um rei. De um rei, Deus fez um homem segundo o seu coração. Mudar precisa ter coragem. Parece que a nossa natureza humana, pecaminosa, quer sempre nos falar assim, deixa pra lá, mexe com isso não, tá bom do jeito que tá. Essa passividade é pecaminosa. Deus quer nos transformar, quer nos mudar, quer nos moldar. Mas Ele não faz isso sem a nossa permissão. Davi se permitiu. Davi fez orações, várias, de muita coragem, clamando por mudanças, por transformação. E ele se colocou na mão de Deus para poder ser moldado por Deus. O Deus que fez isso no passado com seu servo Davi, é o mesmo que pode fazer hoje conosco. O chamado de Deus à oração tem a ver com alguma necessidade que precisa ser atendida. Algo que precisamos realizar. Sobretudo tem a ver com mudanças. Quem ora experimenta a verdadeira mudança na vida. Eu destaco aqui que talvez Deus esteja querendo mudar algo em nossas vidas. Talvez Deus queira nos transformar como transformou seu servo Davi, ao ponto deste ser chamado como homem segundo o coração de Deus. Talvez, como Davi, precisamos aprender a orar com coragem para sermos mudados. Conclusão da aula de hoje. Somos desafiados por Deus a termos, no exemplo de seu servo Davi, uma referência para nossas vidas. Orar com Deus, orar consciente da ação de Deus na história, orar para ter disposição para lutar e orar com coragem para mudar. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo e tenham todos uma ótima tarde.